Boa tarde, rapaziada, beleza? E aí, como vocês estão? Tudo certo? Rapaz, porra, Botafogo cai, né? Botafogo cai, pressão no Ancelotinho aí, né? Ancelotinho da Shopee, como tá sendo batizado aí pelos mais críticos do Botafogo. Palmeiras passa, São Paulo passa, e a Paulistada tá vindo forte aí para esses mata-matas aí. São Paulo, cara, São Paulo nas quartas de finais, cara, isso é preocupante, meu irmão, porque o São Paulo tem camisa, o São Paulo sabe jogar uma competição como essa, tem tradição, e quem não acredita nisso, irmão, que não acredita em tradição e peso da camisa, cara, você está louco. O Flamengo foi eliminado pro Peñarol no passado, e o Flamengo é eliminado por uma camisa pesada, né, que é o Peñarol. Então acho que a gente tem que abrir o olho aí mais com o São Paulo do que com o Palmeiras. Mas eles que se matem, né? Eles não estão na nossa chave. A gente tem que se preocupar com o próximo jogo, como se diz o nosso querido Felipe Luiz. E o Botafogo, né, cara? O Botafogo, eu tava torcendo pro Botafogo, porque eu queria que o time do Rio... Eu quero que esse título da Libertadores se mantenha no Rio, né? Então, se o Botafogo fosse campeão, era de mal a melhor, né? Agora tem uma cobrança meio que exagerada da torcida em cima do novo treinador aí, o filho do Ancelotti, o Ancelotinho. Cobranças essa porque no esquema de jogo, porque ele escolheu botar 3 volantes e tudo mais, né? Então, isso é dia a dia, irmão. O cara tá improvisando gente pra caramba. Ele tá improvisando lateral na zaga, né? Então acho que a torcida do Botafogo, ela precisa ter mais paciência. E paciência, cara, eu queria falar um pouquinho mais sobre paciência, porque as pessoas e a grande parte da imprensa, ela tá falando muito nesse absurdo de dinheiro que o Flamengo tem, né? Só que isso aí é algo pra gente refletir até na nossa vida pessoal, né? Você é torcedor aí, estaria disposto a pagar o preço e não viver de momentos e viver de fatos e realidade? O Flamengo pagou esse preço. O Flamengo vem nessa crescente desde 2013. 2013 a gente ganha a Copa do Brasil e a gente ganha uma Copa do Brasil com ataque Paulinho e como é que é o nome dele? Hernanes, cara. O Elias era o grande protagonista daquele time e de lá pra cá, irmão, a gente não ganha nada, não ganhou nada até 2018. A gente tentava e não ganhava, a gente chegava a pouco. Então o Flamengo pagou as suas dívidas. Aí eu fico olhando com os times cariocas, cara, eles ficam muito preocupados com a crescente do Flamengo e não conseguem ver o copo meio cheio, né? De que isso é bom para os times cariocas. Você ter o Flamengo como uma referência e você tentar imitá-lo, isso não é nenhuma loucura. Eu não tô nem falando de SAF, né? O Botafogo é uma SAF. Mas o Botafogo, ele ganhou o título muito rápido, encaixou e bateu muito rápido. Só que o Botafogo ainda tem dívidas. O presidente do Botafogo, o dono do Botafogo, né? Ele não quitou todas as dívidas. Ele ganhou, ele venceu. Ele comprou o jogador dele mesmo, para ele mesmo, né? E isso aí o Botafogo vai pagar e vai colher isso aí no futuro. O Fluminense é a mesma coisa, né? O Fluminense ele apostou tudo no ano que ele ganhou a Libertadores. Se ele não tivesse ganho a Libertadores, o Fluminense estaria ainda pior. E tanto que você vê a mutreta do próprio presidente do Fluminense querendo ali ser o sócio majoritário ali e querendo que o Fluminense vire SAF, que eu acho que isso vai ser o futuro do futebol brasileiro dentro dessa modernização. Algo que eu não gosto, né?
a SAF pode dar certo ou pode dar errado. Depende da paixão do cara que compra, né? E sem essa, galera, sem essa, o Pedrinho, fala um pouco do Vasco, né? Eu acho que o Vasco está no caminho certo. Eu acho que a única coisa que eu discordo do Vasco é a contratação do Diniz. Eu acho que o Vasco ele precisava contratar técnicos medianos mesmo, e a torcida precisa entender isso. O Vasco não vai lutar por título, o Vasco vai tentar chegar sempre nas oitavas, nas quartas de finais das competições que pagam um dinheiro e tem uma rentabilidade boa, espetar uma Sul-Americana, chegar o mais longe possível na Copa do Brasil, e isso aí. E Campeonato Brasileiro lutar sempre para não cair, isso durante 2, 3, 4 anos, até você conseguir sobrevida financeira, você pagar suas dívidas, você ganha credibilidade. E o Vasco, depois que ele conseguir pagar as dívidas dele, eles vão conseguir contratar jogadores bons, que foi o que aconteceu com o Flamengo nessa transição. O Flamengo deu sorte, né? O Flamengo vendeu muito bem o Vinícius Júnior, o Paquetá. Então aí a gente ainda contratou o Guerreiro, contratou o Diego Ribas, a gente foi contratando um cara específico para a posição, com nome, com personalidade e tudo mais. Só que parece que a maioria das torcidas e dos clubes brasileiros não tem essa paciência, eles querem vencer. O brasileiro é resultadista. O brasileiro não acredita num projeto, num estilo de jogo. Eu adoro o estilo de jogo do Diniz. Adoro. É pra frente. Com jogadores bons funciona. Né? Ele faz um goleiro jogar com o pé, pô. Ele faz o Samuel jogar com o pé. Então ele pega um Burucutu e ele ensina. Ele tem um método de jogo. Mas para se livrar do rebaixamento, eu acho que não é viável. Eu acho que você precisa de treinadores medianos. Treinadores que entendam o que é sofrer e ficar no meio da tabela. E eu acredito que os torcedores eles precisam entender isso também. Precisam entender isso. E o Botafogo é a mesma coisa. Eu acho que o Botafogo vai sofrer agora esse ano. Eles têm aí a Copa do Brasil, né? Tem grande chance de vencer, mas muito difícil, muito difícil. Favoritismo total aí pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá numa levada, tá numa crescente. Porra, é time pesado, time de camisa. Você também tem o Cruzeiro, que também tá se distanciando do brasileiro, e eles vão botar vão apostar tudo numa Copa. Então tá mais difícil. Você tem o Fluminense também, que já abdicou do Campeonato Brasileiro, mas eles estão na Sul-Americana e estão na Copa do Brasil. Eu acredito que o Fluminense ele vai lutar pela Sul-Americana, que isso aí é interessantíssimo. E é isso. Eu acho que o torcedor ele precisa pagar e respeitar. Pagar não, apostar. Porque tipo assim, cara, a gente fala do Vasco. O Vasco é o nosso exemplo. Vamos pegar o Vasco como exemplo, porque o Vasco ele tá tentando quitar a dívida. Então o Pedrinho faz um trabalho muito bom interno. Pelo que eu leio e pelo que eu ouço vascaínos falarem, ele faz esse trabalho muito bem. Só que é o seguinte, torcedor. Ele não tá ali de graça. Ele recebe por aquilo ali. Entendeu? Ele envelhece 10 anos em 2. Mas ali tem dinheiro e tem retorno. Ninguém tá ali por amor. Só quem tem amor pelo clube é o torcedor, cara. O torcedor é louco. O torcedor vem de carro, vem de casa e vai pra Turquia assistir final de Mundial. É isso. É isso. E eu acho que com essa questão em geral da SAF tomando força aqui no futebol nacional, a tendência é essa, mas eu acredito que você, torcedor, vai ter que escolher, cara. Escolher em ser resultadista ou escolher o processo. A torcida do Flamengo teve a sua paciência, né? A sua paciência ela começa a acabar em 2018. Então, quando muda a gestão, a gente tem o êxito do JJ 2019 e a gente consegue ganhar a Libertadores, e o Flamengo está sempre disputando por título. O Flamengo não vai ganhar sempre. Eu tenho certeza disso. O Flamengo não vai ganhar sempre. Mas o Flamengo tem o dever de estar sempre entre os 4 sempre. Pelo seu investimento, pelos jogadores que compra. Tem que trazer
sempre um técnico que entenda o clube. Se você não trouxer um técnico que não entenda no clube, a gente ainda é muito várzea nesse sentido. E a SAF nada mais é do que uma padronização do futebol, cara. E essa padronização eu não concordo. Né? O futebol tá se tornando um padrão. Isso aí é um assunto interessante pra gente fazer um vídeo só falando disso, né? Então não é legal? Não é legal só um parênteses aqui, né? Não é legal o LDU jogar na altitude e você sabe que seu time é melhor do que o LDU, mas ele tem o fator casa, que é a altitude? Isso não é legal? Porra, eu lembro do campeonato carioca ainda, pô, que a gente, porra, os caras vinham jogar em Moça Bonita 4h30 da tarde, pô. Então você pega um Flamengo, um bom Flamengo, e tu vai botar lá na rua Bariri, meu amigo. Vai botar lá no Moça Bonita. Equaliza, irmão. Pensa que não, mas equaliza. E o futebol tá tudo igual. As gramas são iguais, o tamanho do campo são iguais. Então existe essa padronização. Mas o assunto não é esse, né? O assunto são os anteriores. Os times cariocas aí, eu queria que o Botafogo passasse, torci muito pro Botafogo ontem, mas Botafogo muito, muito mal. Muito mal. Tem que pagar para ver. Vocês precisam ter paciência com o técnico, precisam ter paciência para pagar as dívidas e fazer um time melhor. O Flamengo pagou. O Flamengo ficou nessa peleja aí uma década fugindo de rebaixamento, espetando uma Copa do Brasil aqui, outra ali. E hoje a gente tem um privilégio de contratar quem a gente quer. E o futuro para o Flamengo e para a torcida do Flamengo ainda é mais brilhante. Só que o torcedor ele precisa entender que ninguém tá ali de graça. O Flamengo gira uma receita de 1 bi. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas boas querendo fazer aquilo ali andar, tudo bem, tem pessoas querendo mamar na teta daquilo ali. É assim a vida, irmão. É assim tudo, em todo ambiente. É assim tudo, irmão. Sempre vai ter alguém querendo te fuder. E no futebol não é diferente, pô. Esse é o ponto. Então, vamos lá. Mais uma aí, quinta-feira. Libertadores, fechou. E torcer pros times carioca aí, cara. Eu sou flamenguista, mas eu torço pra galera carioca aí pra caramba, beleza? Vamos que vamos. Um abraço e até a próxima.